Imagine uma sala do trono onde o vinho flui como água e a música abafa o som da guerra lá fora. O ano é 539 a.C. e a maior cidade do mundo está cercada. Mas dentro dos muros da inexpugnável Babilônia, o rei Belshazar decidiu dar uma festa profana. Ele se sentia seguro atrás de muralhas triplas e portões de bronze que nenhuma força romperia. Foi exatamente no auge da arrogância que algo impossível aconteceu diante de 1000 nobres. Uma mão sem corpo apareceu flutuando no ar e começou a escrever 4 palavras no reboco. O silêncio que se seguiu à música foi o som mais alto que já ecoou na história da Mesopotâmia. O rei empalideceu e seus joelhos bateram um no outro diante daquela mensagem criptografada. Não era apenas uma sentença de morte, mas um cálculo matemático frio sobre o valor de um reino. A arqueologia moderna demorou séculos para entender o contexto exato dessa noite fatídica. Hoje vamos investigar o que realmente significam as palavras Mini Tekel e Parsim, não como uma lenda religiosa, mas como um padrão geopolítico que se repete em todas as crises. Os cilindros de Nabonido descobertos no Iraque confirmam que Belshazar era o regente real. Seu pai Nabonido estava afastado, adorando a lua em Teima, deixando o filho no comando do caos. Ciro o Grande e o exército persa já estavam acampados do lado de fora das muralhas da cidade. Mas a engenharia da Babilônia era tão avançada que eles tinham estoques de comida para anos. O rio Eufrates corria por baixo dos muros, garantindo água infinita para a população sitiada. Era tecnicamente impossível invadir aquela fortaleza, e por isso o rei ordenou o banquete. Ele mandou trazer as taças de ouro sagradas, saqueadas do Templo de Jerusalém, décadas antes. Usar objetos sagrados para brindar a deuses de ouro e prata foi o gatilho final daquela noite. Mas o que a mão escreveu na parede não foi uma poesia mística, e sim termos de contabilidade. Mene significa contado ou numerado, indicando que os dias daquele reinado tinham um limite exato. Tekel significa pesado na balança, referindo-se à falta de substância moral daquela liderança. Parsim significa dividido, sugerindo a fragmentação imediata do território entre os invasores. Eram unidades monetárias da época, como se disséssemos hoje dólar centavo, e fração de valor. Daniel, o profeta exilado, foi o único capaz de ler a escrita porque entendia a raiz do problema. Ele não viu apenas letras na parede, mas reconheceu o padrão de colapso que antecede o fim. Quando uma civilização perde seu peso moral, ela se torna vulnerável à divisão física e territorial. A arqueologia confirma que naquela mesma noite, a engenharia persa realizou um feito incrível. Enquanto o rei bebia, os engenheiros de Ciro desviaram o curso do poderoso rio Eufrates. O nível da água baixou silenciosamente, permitindo que os soldados entrassem pelo leito seco. A segurança que Belshazar sentia nas muralhas físicas foi anulada pela falha na muralha moral. Esse evento nos mostra que a queda nunca acontece de fora para dentro, mas sempre o contrário. O cálculo de Daniel revela que existe uma métrica invisível, governando a ascensão e a queda. Não importa quão forte seja a economia ou o exército, se a balança interna estiver em déficit. As tábuas cuneiformes do período neobabilônico mostram uma inflação desenfreada na época. Havia uma desconexão total entre a elite do palácio e a realidade das ruas da antiga Babilônia. O banquete de Belshazar é o arquétipo perfeito da cegueira que precede o colapso sistêmico. Eles celebravam a invencibilidade no momento exato em que o inimigo caminhava sob seus pés. A precisão histórica desse relato bíblico foi questionada até a descoberta das crônicas persas. Hoje sabemos que a cidade caiu sem uma grande batalha campal, exatamente como descrito. A transição de poder mundial ocorreu em uma única noite, baseada em um cálculo de peso e medida. Mas como esse padrão de contagem, pesagem e divisão se aplica aos mapas geopolíticos de hoje? Antes de avançarmos para a conexão moderna, precisamos entender o poder da palavra dita. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino e nossa percepção do mundo. Se você sente que este é o momento de aprofundar nesse poder, eu preparei um guia especial. O Flipbook. As palavras têm poder conecta neurociência e sabedoria antiga para sua mente. Ele ajuda a silenciar a autocrítica e alinhar seu pensamento
ao seu verdadeiro propósito. O link para acessar esse material exclusivo está disponível agora no comentário fixado abaixo. Voltando à Babilônia, percebemos que a escrita na parede não foi um ato de mágica aleatória. Foi a conclusão lógica de uma gestão que ignorou os sinais vitais de sua própria sociedade. A arqueologia nos mostra que Ciro não destruiu a Babilônia. Ele apenas ocupou o vazio deixado. Quando uma nação se torna leve na balança da justiça, a história se encarrega de dividi-la. Vemos esse padrão repetir-se na queda de Roma e no colapso de superpotências no século XX. Fronteiras que pareciam eternas nos mapas evaporaram quando o peso moral interno desapareceu. A divisão territorial é sempre o último estágio de uma divisão que já ocorreu no espírito do povo. Daniel não precisou de um exército para derrubar o rei, ele apenas leu o diagnóstico final. Hoje olhamos para mapas de conflito no Oriente Médio e vemos as mesmas tensões de milênios. Impérios modernos constroem muralhas tecnológicas e sistemas financeiros que parecem eternos. Mas a lição do banquete é que nenhuma tecnologia salva uma cultura que perdeu sua substância. A contagem dos dias Mene nos lembra que o tempo de cada hegemonia é finito e determinado. A pesagem Tekel nos questiona se estamos gerando valor real ou apenas aparência de poder. A divisão Parsim é a consequência inevitável da polarização que fragmenta sociedades por dentro. Escavações na antiga sala do trono da Babilônia revelam a grandiosidade daquele cenário final. Os tijolos esmaltados de azul ainda contam a história de uma glória que não se sustentou. A soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Disse o provérbio antigo. Essa não é uma profecia mística sobre o fim do mundo, mas uma análise de ciclo histórico real. Sempre que a liderança se embriaga com o próprio poder, a escrita aparece na parede invisível. A pergunta que fica não é quando o próximo império cairá, mas se sabemos ler os sinais agora. Você consegue identificar onde o peso real está faltando nas estruturas ao nosso redor hoje? A história é uma professora paciente que repete a lição até que a humanidade aprenda o cálculo. O aviso de Daniel permanece válido para nações e empresas, e até para nossas vidas pessoais. Ser pesado na balança e não ser achado em falta é o desafio final de qualquer existência. Que possamos ter a sabedoria de Daniel para ler os tempos antes que as águas do rio sequem. A verdadeira segurança nunca esteve em muralhas altas, mas na integridade do que elas protegem. Se este documentário abriu sua visão para os padrões da história, deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal Arqueologia e Fé para continuar desvendando os mapas ocultos do passado. Nos vemos na próxima investigação profunda sobre o tempo e a fé.